leitura que foi feita como coluna desse culto, né, em Salmo 51. Eu quero primeiro, antes de começar a ministrar, fazer aqui menção apenas só de 3 versículos. Nós lemos até do 1 até o versículo 12. Nós vamos estar fazendo agora só a leitura do 9, do 10, do 11 e do 12, que diz assim: escuta a tua face dos meus pecados e apague todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. E dai-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Os irmãos podem se assentar e só deixa eu aqui de castigo por alguns minutos. Eu vou ser muito breve naquilo que Deus colocou no meu coração. Irmão, dentro desse contexto, foi me passado ele já, em cima já da hora, né? E eu, olhando o texto e todo, achei o texto interessante e comecei a orar, e Deus me deu uma palavra dentro desse texto, entendeu? No capítulo aqui, né, um salmo, né? Na verdade, salmo a gente não conhecemos como capítulo, mas sim como número, né? É um inário judaico. E no capítulo 51, além de ser um louvor, é uma oração, é um desabafo de oração e de um coração que estava sentindo o peso do pecado. Davi estava vivendo um momento difícil, depois de ter passado esse momento, né, da sua vida de um declínio espiritual. Nós sabemos e conhecemos a história que Davi, ele foi rei de Israel, mas no momento desse reinado, dessa trajetória dele magnífica, né, de uma comunhão plena com Deus, ele teve um momento de fraqueza. E esse momento de fraqueza aconteceu no tempo do rei ir para a guerra. Ele resolveu ficar no palácio, andando no terraço, entendeu? Ele achou melhor ficar junto, olhando todo, admirando todo o seu reinado. Mas naquele dia que ele estava ali, era dia dele estar, né? Ele está na guerra junto com os seus irmãos, os seus soldados valorosos. Ele achou melhor ficar em Jerusalém e no seu palácio real. Só que ali ele viu uma mulher chamada Betseba, né? Esposa de Urias, um dos soldados da sua guarnição. E ele também não fazia parte da linhagem judaica, mas era um pagão convertido, entendeu? À religião do Deus Todo-Poderoso. E ele viu aquela mulher tomando banho nua, despida. E ali ele começa agora a vir o desejo da cobiça. Sendo um homem casado, e além de ter 4 esposas, tinha 20 concubinas. Não havia necessidade dele estar passando por aquele momento de desejo da carne ou do pecado. E diz que agora, eu aprendi uma coisa até aqui mesmo, nos cultos de ensino, e falando que o peixe, na verdade, ele não morre pela boca, ele morre pelos olhos. Primeiro ele vê a isca, para depois ele comer, entendeu? Então o peixe morre pelos olhos e não pela boca. E o que me chama a atenção aqui dentro desse texto, né, desse louvor magnífico e dessa expressão de desabafo de Davi, era porque ele tinha agora cometido 2 tipos de pecado. O primeiro pecado foi o pecado de adultério, e o de outro foi o de homicida. Ele matou o marido da mulher a qual ele tinha adulterado. Porque ele matou? Porque ele colocou Urias na frente da guarnição principal da guerra, e são os primeiros que morrem. Então ele cometeu esse suicídio, homicídio, matando aquele homem. E o que me chama a atenção, o que ele me chamava a atenção, é que agora ele está vivendo um declínio espiritual. Ele está sentindo o peso da iniquidade.
Ele está sentindo agora um momento difícil, e ele está sentindo também que Deus está ficando um pouco longe dele. Ele pede na misericórdia de Deus, e ele pede para que Deus perdoe aquele pecado, ou aqueles pecados que na verdade não eram dois. E ele pedia ao Senhor, e ele fala assim: eu fui concebido em iniquidade, fui formado em iniquidade, e minha mãe me concebeu, aleluia, em pecado. E ele começa a mostrar o seu erro e o seu defeito, o seu erro, o seu pecado, que estava corroendo os seus ossos por dentro. E ele estava sentindo Deus longe dele. E ele, quando ele escreve isso, esse louvor, ou essa oração, e esse desabafo da sua alma, é para que o Espírito de Deus não viesse sair dele, e que ele não perdesse a alegria da salvação. Aleluia. Davi estava sentindo no corpo, aleluia, a falta da presença divina de Deus, por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. E ele escreve isso chorando e clamando em louvor a Deus, pedindo para que Deus tenha misericórdia, escondesse o seu pecado e não vesse as suas iniquidades. Davi estava passando esse momento difícil, e ele estava perdendo o desejo e a alegria da salvação, e ele estava pedindo a Deus um renovo na sua alma. Ele estava sentindo-se afastando-se de Deus. Posso agora me expressarmos como no livro de Gênesis, quando o homem perde o contato maior de comunhão com o Criador, ele sendo criatura, quando ele perde aquele contato e agora tem medo da presença de Deus, porque quando nós pecamos ou erramos o alvo, como diz o título da palavra, que significa pecado, significa errar o alvo. Quando a gente erra o alvo de obedecer a Deus, aleluia, traz para nós dentro do nosso corpo humano a consequência de não sentirmos Deus. E quantos estão passando por um momento dessa maneira, que perderam essa intimidade tão maravilhosa de estar ouvindo Deus e sentindo Deus, num lugar e num ambiente como este, chamada casa de oração. Aleluia. Como é a gente conviver sem Deus, como é nós louvarmos sem sentir Deus, como é falar de Deus sem ter comunhão com Deus. Aleluia. Tem uma página separando o Velho e o Novo Testamento, uma parte negra que separa o Velho Testamento do Novo, que se chama o silêncio de Deus. Aquele povo nasceu, morreu, passaram 4 séculos sem ouvir Deus. Aleluia, fazendo culto e Deus estando com seus ouvidos fechados. Como é a gente adorar a um Deus todo criador de todas as coisas e não sentir Ele? Como é assistir num culto como esse e não sentir mais a alegria da salvação? Davi sentiu os seus ossos sendo corroídos pelo pecado e a sua iniquidade. Eu posso imaginar que quando ele louvava esse louvor, ele sentia os seus ossos por dentro se quebrando. E ele fala: Deus, tu quebraste os meus ossos. Eu sinto o pecado nos ossos. Ele me destrói pelo lado de dentro. Davi estava sentindo isso, e ele não pediu, já no capítulo do verso 10, ele pede
E no verso 11 ele pede a Deus um renovo. E ele pede para Deus não retirar dele o Espírito. Não retire de mim o teu Espírito. Não afaste de mim a tua presença. Aleluia. Irmão, o gozo maior de estar num lugar como esse é sentir, aleluia, a presença dele. Como é um culto se não sentir Deus? É melhor nós estar na nossa casa, botando no micro-ondas um saquinho de pipoca e assistindo Netflix, se nós não sentir a presença de Deus num lugar como esse. Nós precisamos clamar como a graça que sai à procura de água. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Obrigado, a coça. Eu ouvi, entendeu? Aleluia. Como a coça sai à procura de água, sedenta. A gente tem que estar sedento por Deus. Nós temos que estar num lugar como esse, e nós devemos sentir Deus quando louvamos, nós devemos sentir Deus como adoramos, nós devemos sentir Deus, respirar Deus, aleluia. Nós devemos sentir a presença dEle, aleluia. Porque quando nós não temos a presença de Deus, nós não temos estimulação para adorá-lo, nós não temos estimulação para buscar e glorificá-lo, aleluia. Mas quando a gente tem intimidade com Ele, a gente está sentado e cantando, e nosso corpo se arrepia, e aquele gozo maravilhoso vem na nossa alma, aleluia. E misturado o louvor com línguas estranhas, sentimos a graça infinita, aleluia. Oh glória! E a mais de fergas. Eu não sei o que é perder a alegria da salvação, mas Davi teve essa experiência, aleluia. Ele não queria perder a alegria da salvação, a da gente ser feliz porque estamos, aleluia, salvos, aleluia. Como é estar numa igreja e não sentir Deus, como é estar numa igreja e não ter certeza da nossa salvação, aleluia. Como seria esse culto hoje se nós não sentíssemos Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo Deus falar conosco neste lugar. Aleluia. Não deixe que nada tire essa intimidade maior, aleluia, da presença de Deus. Pode me tirar tudo, Deus, pode me tirar tudo, mas não retire de mim o teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Está como um lugar como esse, clame, aleluia, grite, chama a atenção de Deus até que Ele sim possa te escutar, aleluia, se comover com o teu clamor, aleluia. Deus, hoje nós precisamos nessas últimas horas sentirmos e estarmos cheios de Deus, cheio da presença de Deus, porque o que transforma o homem, o que muda o caráter do homem, o que muda a personalidade humana é a presença de Deus no homem, aleluia. Quando a pessoa está cheia de Deus, quando ele está cheio da vontade de Deus, ele sabe como se vestir, ele sabe como se falar, ele sabe como se comportar, aleluia. Quando ele está cheio de Deus, não precisa ninguém ficar contando ele, falando o que ele deve fazer, ele já sabe, o Espírito guia ele e mostra o caminho, e doutrinando ele, ensinando ele o caminho que ele deve andar, aleluia. Oh glória. O Espírito Santo de Deus, Ele que nos guia e nos orienta o que nós devemos fazer.
Aleluia. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem desejo de orar. Aleluia. A gente consegue orar, tem facilidade de louvar e sentir a presença de Deus. E quando a gente chora, as lágrimas derramam sobre as nossas lágrimas. Aleluia. Oh meu Deus, oh, eu estou me sentindo como Jacó. Deus estava aqui e eu não sabia. Aleluia, aleluia. Oh glória. Quando Jacó, ele sentiu pela primeira vez a presença de Deus naquele lugar chamado Luz, que depois voltou a se chamar Betel, casa de Deus. Aleluia. Ele sentindo a presença de Deus, tremendo é este lugar, terrível é este lugar, e este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Só porque ele sentiu a presença de Deus. Quando a gente sente a presença de Deus, nós estamos na casa de Deus. Estamos num lugar hoje que devemos sentir a presença de Deus. A única coisa que faz que nos faz a diferença do mundo é a presença de Deus em nós. Aleluia. Não é apenas andar com uma Bíblia, não é apenas mostrar uma parte de roupa, aleluia, comportada de acordo com a parte doutrinária do nosso ministério, mas nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Quando o povo sai lá fora, eles veem algo diferente. Eu estou vendo algo diferente em você, alguma coisa estranha está acontecendo. Quando eu olho para você, aí tu olha para ele e fala: é a presença de Deus. Aleluia. É a presença de Deus. E era isso que Davi não queria perder. Era isso, mesmo que ele errou, ele reconheceu o seu erro, ele deixou o pecado, aleluia, ele deixou de a sua iniquidade, ele pediu perdão a Deus e encontrou misericórdia do Senhor. Aleluia. Me renove com um espírito novo. Renove a minha vida, Senhor. Aleluia. Me restaura de novo. Aleluia. Então precisa hoje, tu está precisando de ser restaurado, a presença do Senhor está aqui hoje. Aleluia. Começa a subir o Carmelo hoje. Para de ficar cocheando entre dois pensamentos. Vamos subir o Carmelo. Vamos reconstruir o altar de Deus. Aleluia. Para que Deus possa descer fogo do céu. Aleluia. Vamos restaurar o nosso altar. Vamos restaurar a nossa vida. Vamos olhar para dentro de nós. Aleluia. Eu passei um momento difícil da minha vida, de um declínio espiritual, e eu olhei para o espelho e eu vendo a minha própria imagem, e eu falei assim: é tempo de mudança, é tempo de tu mudar. Aleluia. É tempo de você fazer um renovo com Deus. É preciso de tu descer mais. Aleluia. E eu olhando para minha própria imagem e falando para mim mesmo, porque eu olhava para dentro de mim e havia necessidade de buscar, aleluia, a presença de Deus. A gente precisa aprender a deixar de ser amigos, de ser servos para ser amigo de Deus. Aleluia. A Bíblia fala, está na escola bíblica dominical, eu acho que nós no domingo passado falou que Abraão era amigo de Deus. Aleluia. Deus não chamou Abraão de servo, mas chamou de amigo. O amigo é algo íntimo, de comungar. Aleluia. Olha, aleluia. Quando Jesus olhava para os seus discípulos, olhou para ele e falou assim: vós agora não sois mais os meus servos. Então o que é que nós somos, ó Jesus? Ele falou assim: agora vocês sois os meus amigos. Aleluia. Vocês são íntimos de mim, vocês têm intimidade comigo. Aleluia. Ser servo, o servo só faz aquilo que o Senhor manda, mas o amigo não, ele é íntimo. Precisamos ter uma intimidade com Deus.
Nós temos que ter sensibilidade com a presença do Senhor. Aleluia. Nós temos que sentir quando Deus está falando e quando a presença dele está tomando conta do ambiente. Aleluia. Vamos ter sensível à voz de Deus. Deus hoje está falando neste lugar. Deus hoje, aleluia, está falando contigo. Aleluia. É tempo de restauração. Aleluia. E quando a gente erra o alvo, e quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, aquilo que Deus não quer que nós façamos, começamos e nós metemos a cara e fazemos assim mesmo. Aí depois pagamos o preço. O preço é de nós olhar para nós e ver que estamos nus, que nós estamos faltando roupa, mas olhando um outro, e diz que Adão olhava para Eva e falou: nós estamos nus. Mas quanto tempo estamos nus? E agora que tu percebeste isso, aleluia, porque depois que nós transgredimos a ordenança de Deus de não comer do fruto, aleluia, do que ele falou que não deveria comer, do conhecimento do bem e do mal, aí agora os nossos olhos se abriram, o tempo da inocência acabou, e agora nós estamos vendo as nossas iniquidades, aleluia. E diz que um olhava para o outro e vendo agora a sua nudez, ele anda se escondendo. E todas as vezes que Deus descia na virada do dia, às 6 horas da tarde, agora Adão sempre estava disposto a falar com Deus, a andar com Deus, mas agora, depois que ele transgrediu a ordem de Deus, ele começou a se esconder da presença de Deus. Alambarace. Deus hoje está te procurando. Aleluia. Errou, e Deus fez o primeiro sacrifício. Ele matou um animal e pegou a pele do animal e vestiu os dois. Aleluia. Deus estava ali fazendo, aleluia, o primeiro sacrifício em favor do pecado humano. E o que eu quero deixar hoje, Jesus Cristo, ele veio para ligar o homem a Deus outra vez, para voltar à intimidade do homem com Deus. Aleluia. Jesus, quando ele estava indo para o Jordão, para com seus 30 anos, para cumprir, aleluia, aquilo que estava nas escrituras, João, ele olhava de longe, João Batista, apelidado como Batista porque batizava, e ele gritou: eis aí o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Aleluia. No meio de tantas cobras, de tantas víboras, apareceu um cordeiro para perdoar o pecado do mundo. Jesus veio para nos ligar com Deus. Aleluia. E eu quero falar para você, Jesus hoje, aleluia, ele é a ligação maior, aleluia, entre a igreja e Deus. Nós temos um acesso direto ao Senhor para falar com Deus, para indagar as nossas misérias diante do Senhor, as nossas iniquidades. Nós não precisamos mais de sacerdote, nós somos sacerdote, nós somos o povo santo, o povo escolhido. Aleluia. Hoje nós levamos nosso sacrifício e mostramos diante daquele como sacerdote, aleluia, porque o sumo sacerdote agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Aleluia. Vamos hoje, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer restaurar. E este foi o louvor de Davi. Estou terminando as minhas palavras e concluindo elas, dizendo que Davi, a primeira coisa, ele reconheceu que ele tinha pecado. Ele reconheceu que o pecado dele era pecado de sangue, aleluia, porque ele tinha matado um homem inocente. Ele tinha no coração dele que ele
ele tinha transgredido as leis divinas, e ele tinha rompido, aleluia, uma corda umbilical de comunhão com seu Deus, e ele via que as consequências estavam chegando sobre a vida dele, mas ele clamou e vibrou bem alto: não retire de mim, ó Deus, o teu Espírito. Aleluia. Demais, de verga. Aleluia. Você precisa estar num lugar como esse, mas deve sentir a presença de Deus. Você precisa, aleluia. Se você não está sentindo a presença de Deus, vem culto e passa culto, vem em cultos e cultos e cultos religiosos. Você canta, você louva, você vai para casa, você volta no outro culto e nada tem acontecido. Alguma coisa está errada com a tua ligação de comunhão. Você precisa se ligar de novo com Deus. Um certo pastor em Minas Gerais, aleluia, tomava conta de uma igreja muito pequena, mas uma igreja muito avivada. E entre o ciclo de 4 anos de remoção de pastores, ele foi promovido para uma igreja maior. Ele tem feito um bom trabalho numa igreja pequena no interior de Minas, no norte de Minas. E agora ele foi tomar uma conta de uma igreja maior. E ele chegando, era para o coração dele estar alegre, e aparentemente estava, até o primeiro culto de posse. Ele percebeu que a igreja estava cheia, mas não ouvia mais o glória a Deus, não ouvia as pessoas chorar, não via mais as irmãs levando o lenço para enxugar as lágrimas. Ele percebeu que aquela igreja tinha de tudo que poderia ter, entre a tecnologia e desenvolvimento, entre louvor, aleluia, de conhecimentos bíblicos entre os pastores, mas estava faltando a essência maior, que era a comunhão com o Criador. E diz que agora ele entristeceu ao ver aquela igreja. Ele recebeu a chave da mão do pastor antigo daquela congregação, e ele agora tomando conta, ele falou assim: meu Deus, oh, que saudade eu tenho da minha pequena igrejinha, aonde o Senhor me tirou. Aleluia. Deus, porque tu me tiraste da minha primeira igrejinha que o Senhor colocou, e aonde a presença era estampada naqueles cultos tão simples. E diz que ele agora foi para o porão daquela igreja. A igreja tinha um porão onde fazia as reuniões e também fazia algumas vigílias. E ele começou a passar uma semana naquele porão. Quando chegou na quinta-feira, Deus fala com ele: meu filho, quando for na sexta-feira, você vai sair deste lugar e você vai comprar um caixão, e anuncia para a igreja no sábado que vai ter um culto fúnebre no domingo. E diz que ele fez do jeito que Deus tinha mandado, não entendendo Deus, mas fez o que Deus. Parecia uma loucura um pastor ir para uma funerária para comprar um caixão. Ele comprou o caixão e ele colocou no domingo. Aí chegou 7 horas, às 19 horas, botou na frente do púlpito, e ele ficou sentado junto com os obreiros e pastores que não entendia porque quem era que tinha falecido. O pastor é novo aqui, e como é que já quando ele chegou já morreu alguém? E todo mundo, a igreja lotada, e foi passando a notícia que havia um funeral. A igreja encheu, até os crentes que vinham só em Santa Ceia apareceram, tudo curioso para saber quem tinha falecido. E diz que os corredores, todo aquele silêncio na igreja, o pastor sentado. O pastor passa por uns 20 minutos, ele vem para a plataforma, na frente do púlpito, pega-se um microfone e fala: quem quiser dar as suas últimas saudações ao nosso falecido irmão, fique à vontade. E ele voltou, se assentou. Quando foi a passou uns 10 minutos, veio solitariamente nos corredores, e ele olhou para o vidro que estava no caixão, e ele olhou e saiu chorando. E ninguém entendia, e perguntava para ele: quem é que você viu? Quem
quem é? E ele falou assim: vai você ver, eu não preciso falar. E chorando, e ele chorava, e isso foi contínuo, a igreja todinha, e todos que vinham choravam, e não entendia o que estava acontecendo. É que o pastor botou no lugar do vidro, ele botou um espelho, e quando a pessoa olhava, ele via a própria face dele, e ele via que ele estava morto espiritual. Aleluia. E a igreja nesse momento chorando, houve um grande avivamento naquela congregação. Aleluia. Deus honrou o pastor. Aleluia. Graças ao Senhor. E a igreja começou a clamar e a falar em língua. Deus renovou milhares de pessoas naquele dia. Até os que vinham só na Santa Ceia começou a frequentar mais os cultos. Aleluia, oh glória, aleluia. Então isso nós reconhecemos que precisamos de vida, e vida com abundância. Nós precisamos de Deus em nossa vida. É o que eu peço hoje a Deus. Oh Deus, te traga um renovo, um coração novo diante de ti. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e peço perdão pelos 4 minutos tomados. Aleluia.